nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja conosco. Hoje a palavra vem nos falar no Evangelho sobre o templo e Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra. Vamos escutar esta palavra, meditá-la, vamos orar com ela e chegar ao conhecimento da vontade de Deus em nossa vida. Não ficará pedra sobre pedra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 21, versículos 5 ao 11. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Outras leituras para o dia de hoje. Primeira leitura, Apocalipse, capítulo 14, versículo 14 ao 19. Salmo 95 ou 96, versículo 10, 11, 12, 13, resposta do Salmo 13b. Irmãos e irmãs, paz e misericórdia. Hoje no Evangelho o Senhor Jesus faz referência ao templo de Jerusalém, indicando que ele seria destruído, o que de fato ocorreu cerca de 40 anos após Jesus ter profetizado a destruição do templo. Notamos que o povo, alguns doutores da lei, indagaram Jesus de quando isto aconteceria, mas Jesus não se ateve a precisar uma data, pois não é este o foco do anúncio do Evangelho. Mas Jesus estava ali dizendo que o templo seria destruído, o que de fato aconteceu, atestando a veracidade da sua profecia, como tudo aquilo que ele falou. É pertinente lembrar que em algum outro momento Jesus fez referência a si mesmo quando afirmou: destruí este templo e eu reedificarei em 3 dias. E os judeus indagaram, você como vai construir o templo em 3 dias se demorou 40 anos para ele ser concluído? Mas Jesus estava referindo-se a si mesmo como templo do Espírito Santo, o que cada um de nós também somos, pelo batismo, templo do Espírito Santo de Deus. Notemos ainda que Jesus adverte para tomarem cuidado para não ser desenganados. Jesus ele faz essa advertência justamente porque também ele profetizava e previa que viriam muitos dizendo sou eu, afirmando que era o próprio Jesus que estava voltando ou falando, quando na verdade também no Evangelho o próprio Jesus diz que nem ele conhece o tempo predeterminado pelo Pai, que somente o Pai conhece essa data, quando será o retorno de Jesus. É certo que ele virá, meus irmãos e irmãs, e é isso que nós esperamos, a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, o Evangelho hoje, fazendo referência ao Templo de Jerusalém, deve nos levar a refletir sobre a graça que nós temos de ser
templos do Espírito Santo de Deus. E esse templo do Espírito Santo de Deus, que é o nosso corpo, cada um de nós formamos como um tijolo na edificação da igreja, do templo sagrado do nosso Deus, a igreja do Deus vivo. E esta, sim, jamais será destruída, porque Jesus afirmou também no Evangelho: as portas do inferno nunca prevalecerão contra a minha igreja. Então, você e eu somos parte deste edifício espiritual. E Jesus, ele é a pedra angular, pois está escrito: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Então não precisamos ficar indagando de tempo, de lugar, não foi revelado este particular. O que é certo é que o Senhor virá, ele venceu a morte e virá glorioso. Na sua glória trará consigo os anjos de Deus para levar consigo todos aqueles que permanecem e permaneceram fiéis até o fim. Por isso nós agradecemos a Deus pelo chamado que nos fez à santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E neste momento vamos pedir a bênção do Senhor. Levante-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. E sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.